Minha família, bênção de Deus. Estamos hoje na última semana do mês de maio, o mês em que na Igreja Batista nós comemoramos o mês da família. E família é algo que divide algumas opiniões. Quando fala-se a palavra família, qual é a primeira coisa que vem à sua mente? União? Intrigas? Falsidade? Irmandade? O que vem à sua mente? Vivemos uma época em que o conceito de família se deturpou ao longo do tempo. Hoje temos muitas famílias desestruturadas. Temos uma época em que os filhos não respeitam os pais e que os pais não preparam os filhos para a vida. Ao invés disso, os pais criam filhos para si próprios. Os pais ensinam os filhos a estudar, a trabalhar e a conquistar sucesso. Mas segundo o que o mundo define o que é ser bem-sucedido. Mas o que a Bíblia diz sobre isso? Abram suas Bíblias em Gênesis capítulo 12. Um versículo muito conhecido, de um personagem bíblico muito conhecido. Gênesis capítulo 12. Vamos ler dos versículos 1 ao versículo 3. Gênesis capítulo 12, versículos 1 a 3. A palavra do Senhor diz assim: Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém? Aqui acontece uma transição inesperada. Se você ler os versículos anteriores, o capítulo 11, está contando aqui a história do pai de Abraão. Tem uma genealogia que são os descendentes de Sem. Continuando aí na descendência, do nada o corta descendência fala que, olha o versículo 32, e havendo Tera vivido 205 anos ao todo, morreu em Harã. Ora, disse o Senhor a Abraão, do nada, corta, está falando que o pai de Abraão morreu, e corta para Deus chamando Abraão, dizendo: ó, vai, sai do meio dos seus parentes aí, e vai para onde eu estou mandando você ir. Vai. Quando no versículo 4 a gente vê que quando Deus chama Abrão, até então Deus não tinha trocado seu nome para Abraão, Deus acrescenta um A. Um mosquitinho no meu olho, tem glória a Deus. Saiu. Deus acrescenta um A no nome de Abrão, que passa a ser então Abraão. Ele tinha 75 anos. Como que Deus fala para ele sair da casa do seu pai, se o seu pai havia morrido? Isso não faz sentido. É porque, na verdade, o pai de Abraão morreu quando ele tinha 130 anos. Então isso aconteceu 55 anos depois. Então seu pai estava vivo. Então Deus convida Abraão a sair do conforto de estar com sua família, do conforto de estar com seus pais, do conforto de estar ali na sua terra, para ir para uma outra terra. Lá em Gênesis capítulo 15, no versículo 7, Deus diz o seguinte: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te por herança essa terra. Se você ler em Gênesis 11, versículo 31 diante, 32, você vai ver que o pai de Abraão foi juntamente com ele e saiu de Ur dos Caldeus. Então, na verdade, ele não foi com Abraão, porque quando o pai de Abraão sai de Ur dos Caldeus, Abraão já tinha ido, ele já tinha cumprido essa ordem de Deus. O pai de Abraão, procurando uma terra, ele não consegue encontrar. E até então vai parar em Canaã, e por fim ele morre em Harã.
Abraão, porém, faz aquilo que Deus ordena. Ele não hesita, ele simplesmente vai. Cantamos um hino muito lindo aqui, que foi o terceiro, durante a entrega dos dízimos e ofertas. O nome daquela música é Para Onde Eu Irei. E tem um trecho muito tocante que fala: e eu me despedi dos meus pais, eu queimei minhas carroças. E falar sobre família é falar justamente sobre isso. É falar sobre se despedir dos seus pais. Pais, saibam e entendam que vocês têm que deixar seus filhos irem. Mantenham abertos em Gênesis 12 e vamos ler rapidinho lá em Salmos, capítulo 127, bem próximo ao texto que a gente leu agora há pouco, o que a palavra de Deus diz acerca dos filhos, através de uma metáfora. Salmos número 127, um dos salmos de romagem, versículo 3 a 5, a palavra de Deus diz: herança do Senhor são os filhos, e fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos a porta. A palavra de Deus diz que os filhos são como flechas. Aljava é o local onde você coloca as flechas. Flecha foi feita com o objetivo: ser lançada e acertar o alvo. Flecha não é feita para ficar guardada. Seus filhos não foram feitos para ficar na sua casa o resto da sua vida. Eles não são enfeite, eles não são para você. Seus filhos são feitos para ir e cumprir as ordens de Deus para a vida deles. Eles são feitos para atingir o alvo. E qual que é o alvo? O alvo é Cristo. O alvo é a vontade que Deus tem na sua vida. É o propósito que Ele tem na vida de cada um de nós, inclusive do seu. Você não deixou seu pai e sua mãe e se casou? Da mesma forma, seus filhos também irão ter que deixar você para se casar também. Sai, deixa, pois, a tua parentela, una-se a sua mulher, una-se a seu marido e torne-se uma só carne. Isso é um mandamento de Deus. Mas parece que alguns pais têm um certo apego. E temos percebido isso nos últimos anos, uma tendência a uma proteção excessiva dos filhos em relação a males que os pais passaram anteriormente. Eu não estou aqui dizendo que vocês devem expor seus filhos a coisas que são desnecessárias, e sim dizendo para não evitar que eles passem por coisas que são necessárias. Porque o mundo ensina. Não é um ditado que dizem por aí: se você não ensinar, a vida ensina. Deixa eu te falar uma coisa: você tem que preparar seus filhos para a vida. Tem que preparar. Está cheio disso hoje em dia, pais que não preparam os filhos para a vida. Você tem que preparar ele, e o preparo do seu filho para a vida envolve, acima de tudo, preparar para que ele siga firme nos caminhos do Senhor, para que ele seja uma flecha que atinja o alvo, que atinja o objetivo. Você deve preparar seu filho para vencer os 3 principais inimigos do homem: ele mesmo, o mundo e o diabo. Deixa eu te falar uma coisa: se você não ensinar o seu filho qual caminho ele deve seguir, fique tranquilo. Fique tranquilo. O mundo ensina. Melhorou, o mundo vai ensinar. Se você não ensinar, o mundo vai ensinar. Porque o que não presta, as pessoas aprendem em piscar de olhos, sem nem sair de casa. Porque a nossa tendência pecaminosa é pro mal. Se você não ensinar seu filho a ser pastoreado por Jesus, a ser guiado pelo Espírito Santo em cada passo da vida dele, fique tranquilo. O diabo vai guiar ele, porque não existe meio termo: ou é de Deus ou é do diabo, ou é de Deus ou é do mundo. Não existe meio termo. E você tem que ensinar seu filho que ele não sabe o que é bom para ele. Eu estava vendo um comentário de uma mulher extremamente indignada, e eu assisti e ouvi a história, eu compartilhei a indignação dela. Ela disse que estava na fila de um restaurante, e aí tinha uma mãe com uma menina de uns 2 anos de idade, 3 no máximo, dizendo ela. E a mãe falou assim: você quer arroz integral ou arroz normal? É feijão ou feijoada? Você quer saladinha? Quer isso? Quer aquilo? Aí a mulher falou assim: não, a criança não sabe o que é melhor para
Ela não sabe, se tu deixar ele escolher, nem almoçar no almoço, vai tomar um sorvete antes do almoço e comer besteira. Uma criança entende nutrição, entende que frutas, verduras e legumes é importante para o seu desenvolvimento. Uma criança entende que ficar até tarde no celular faz mal para a saúde mental dela, porque tem adulto que faz isso, mas pelo menos o adulto entende. Já a criança não. Criança não, ela não sabe o melhor para ela. Então parem e fujam dessa psicologia positiva que deu início na década de 90, de não pode dizer não para o filho, de perguntar o que ele quer. Seu filho não sabe o que ele quer. Você tem que ensinar, não fuja da sua responsabilidade de guiar seu filho no caminho certo. Agora há pouco oramos pelas crianças e elas estão ali dentro. Algumas dessas crianças cresceram aqui na igreja. Eu faço parte, cresci na igreja, graças a Deus, porque alguém me levou para a igreja. Uma criança jamais escolhi sozinha para a igreja, isso é muito raro. Muito raro. Tem que ter um motivo. Tem que ter um motivo. É muito raro. É agir de Deus na vida dessas crianças. Acontece de Deus usar o próprio filho para converter os pais. Acontece. Mas o ideal é que os pais levem os filhos para a igreja, porque eles já cresçam ouvindo a palavra de Deus. Não fuja da sua responsabilidade de guiar e de ensiná-los. Vocês, que estão saindo das crianças, que está aqui minha mãe, está aqui jogando, até mais alguém que eu esqueci aí, vocês têm esse objetivo de quando está lá na salinha, mostrar o caminho para elas. Mas a responsabilidade dos pais é dos pais. E se por um lado temos pessoas que cresceram e vieram de famílias cristãs, a gente tem um outro lado também. E pode ser, talvez, que você não veio de uma família cristã e está tudo bem. Isso acontece. Mas se você não veio de uma família cristã, prometa a você mesmo, fale com Deus que em nome de Jesus, você vai sair de uma família cristã. Que a sua família vai servir a Deus. Como disse Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ainda que você mesmo não tenha vindo de família cristã, garanta que de você saia uma família cristã. Ouça a voz de Deus, cumpra a vontade dele, vá, não pense, não hesite, faça aquilo que o Senhor Deus nos ordenou. Se a gente continuar um pouco a leitura, aqui no versículo 2, Deus fala: de ti farei uma grande nação, e eu te abençoarei e te engrandecerei o seu nome, se tu uma bênção. Você tem que ser bênção na vida das pessoas. Você tem que ser um canal de bênção na vida das pessoas que são próximas a você. Você está no trabalho, na faculdade, na escola, onde você estiver, você tem que ter a luz do Espírito Santo brilhando em você de forma tal que ao se aproximar de algumas pessoas, algum pouquinho das trevas da vida delas se dissipem ao ponto de elas se sentirem aliviadas, sentirem um pouco de paz, somente está em sua presença. Porque assim Jesus Cristo fazia, ao estar próximo dele, é assim que as pessoas se sentiram. Eu tenho uma citação para fazer de uma pessoa que tem muito isso. Os meninos que nos acampamentos conheceram, ela é ex-vice-presidente da Jubar, o uniforme que ela está usando, quando ela era Ana Carolina. A gente pegava o pé dela falando que ela tem uma alma de paz. Falando, você chegou perto da Ana, você se sente mais calmo. A gente brincava falando que ela era uma alma de paz. A gente sabe que não é isso, a gente sabe a expressão na vida dela. Porque ele tinha muita intimidade com Deus e transmitia paz. Ela já dava uma bronca no sermão, te admoestava, te repreendia de um jeito que você nem estava com raiva. Do jeito que você baixava a cabeça e falava a verdade: eu preciso melhorar, eu preciso mudar nisso, você está certo. Temos que ser canal de bênção. Você já se perguntou se você está sendo um canal de bênção na vida das pessoas? Será que você tem ajudado os outros? Não estou falando só de financeiro não, gente. Estou falando de levar cura, levar a palavra de Deus às pessoas, a ver todos os aspectos. Muito ajuda que não atrapalha, dizem por aí, né? Pois a Bíblia fala sobre vocês não pensam. Para você ajudar, seja uma bênção. Ajude com palavras, conselhos, com a presença, da forma que você puder, seja uma bênção. Que o seu testemunho de vida também seja uma bênção.
Mesmo sem estar perto, só de mencionar o seu nome, as pessoas falam, nossa, aquele ali é um servo de Deus mesmo, hein? E é feliz, olha que acabou feliz, rapaz. Que mulher feliz, temente a Deus. E é feliz sem aproveitar o mundo, as coisas que o mundo quer oferecer, aproveitar a vida, mostrando que é possível sim aproveitar a vida sem pecar. Que o conceito mundano de aproveitar a vida é muito diferente do conceito de Deus de aproveitar a vida. Sabe o que é o conceito de Deus de aproveitar a vida? Você dedicar cada segundo dela a Ele, a obra dele, a pegar o Evangelho e a salvar o máximo de pessoas que você conseguir. Essa é a melhor maneira de aproveitar o seu tempo. Essa é a melhor maneira de aproveitar a sua vida. Estamos aqui em um culto para aprender mais a palavra de Deus. Estamos em comunhão. É uma frase que o pastor fala: o culto não acaba após a bênção apostólica. No sentido que tem aquele momento que a gente está conversando, né? Em algumas igrejas, às vezes tem um cafezinho, tem um chá depois, mas não fica só isso. O culto de jovens, né? Você tem um lanchinho ali, né? Você come ali, confraterniza a conversa, mas mesmo sem ter nada, a gente está ali, em comunhão, momento de ser bênção na vida dos outros, de ajudar, de conversar, perguntar: e aí, a cirurgia deu certo? E o concurso que você fez? Professor, como é que foi lá? Como vai sua vida? Como posso te ajudar? E hoje está difícil encontrar pessoas de confiança, você contar as coisas, pessoas que podem te ajudar a carregar seus fardos. Está extremamente difícil. Quando a gente olha para as igrejas, os principais problemas não é nem a quantidade de pessoas, é sim o testemunho de quem está lá. O problema hoje das igrejas é os próprios membros. Porque quando fala de igreja, quem de fora é falado, mas tem gente aqui fora que é melhor do que lá de dentro. Eu falo muito disso por aí. Então, se falam isso de você, se quando falam isso vem conscientemente, você não tem sido um canal de bênção de Deus na vida dos outros. Não tem sido. E deixa eu te dizer uma coisa: tudo que a gente faz sem Cristo é obra da carne. Moralidade por si só, isso não salva ninguém, não ajuda ninguém, não te faz uma boa pessoa. Você é uma pessoa ruim. Todos somos pessoas ruins. Porque todos pecaram e destituídos estamos da glória de Deus. Somente em Cristo estamos aptos para fazer as boas obras. E uma delas é ser um canal de bênção para a sua família. Eu li uma vez no DVD, tenho certeza que já mencionei isso aqui, não canso dessa frase. Todo e qualquer sucesso que você tiver pregando o evangelho fora de casa será considerado como um fracasso pessoal para você, se você não tiver o mesmo sucesso dentro de casa. De que adianta você converter 5, 10, 1 milhão de pessoas para Jesus se tu não conseguir converter seu pai? Se você sabe que sua mãe não aceitou Jesus, e muito provavelmente você já está deixando dela. Se seu irmão não vai ser salvo, as pessoas próximas a você, tem gente que a gente considera mais que a família, né? Não tem? Quase todo mundo tem pelo menos um amigo, ou amigo que fala: nossa, quem é o irmão? Considero mais que muitos parentes meus, mas porque irmão não tem mesmo, não precisa em casa. E você pega para essa pessoa, você fala de Cristo para ela, você ama realmente essa pessoa, tem sido um canal de bênção na vida dela. Porque aqui Deus fala: olha, seja tu uma bênção. E aqui Deus fala duas coisas: primeiro, uma ordem, depois, uma promessa. No versículo 1 Deus fala: vai, sai daqui, e vai. Primeiro dá uma ordem, vai. Segundo, que é uma conjunção de adição, e te abençoarei. Vai, que eu te abençoar. Sempre que você obedecer ao Senhor, você será abençoado. Importa que você obedeça a Deus para ser abençoado. Vocês já repararam como reflete na vida da família quando pelo menos um integrante não obedece a Deus? Se você for obediente a Deus, você vai ser um canal de bênção na vida da sua família. Primeiro, para a sua casa, que está mais próximo a você, o seu convívio diário, a sua rotina. Isso vai refletir na vida de toda a sua família, de toda a sua casa. Mas, por outro lado, se você não obedecer à voz de Deus, vai ser o contrário. Você vai ser maldição para a sua família e para as pessoas próximas a você. Repreendido em nome de Jesus. Mas essa é a verdade. Essa é a verdade.
Se você não for um canal de bênção, você vai ser um canal de maldição. Você já notaram como tem famílias extremamente desestruturadas? Cada vez mais as pessoas estão, os filhos estão tendo menos tempo, menos atenção dos pais, sendo menos obedientes e cada vez mais afastados de Deus. Já repararam? Tem uma tendência, e isso é mais comum do que vocês imaginam. Não sei se vocês conhecem, se não conhecem melhor ainda, mas vou conhecer agora, que chama swing. Swing é uma palavra em inglês que chama troca, significa troca. Então swing significa trocar. E aí tem alguns casais que são chamados de swingueiros. Isso é, eles se trocam. E se você já deduziu o que é, são casais que trocam parceiros. E são casados e trocam. Ah, você fica minha esposa aqui e fica a sua. Literalmente, isso que vocês estão pensando mesmo. Quando isso ficou normal, pelo amor de Deus? Olha o estado que chegou. Casamento, a união, a família. Que temos um adultério duplo. Além de você ser casado e trair a sua esposa, ou trair o seu marido, você está ficando com o que vai ser. Com a esposa ou marido com o outro, ou da outra. Paulo fala em 1 Coríntios 7 que o seu corpo, mulher, quando você casa, ele vai ser seu marido. E você, marido, fala o seguinte: ó, o seu corpo é sua mulher, casou, vai ter, vai ser uma questão. Então, além de você estar entregando o que é seu para os outros, adulterando, você está pegando aquilo que não é seu. Isso aqui é só uns exemplos da depravação total que há na sociedade. Mas isso não pode levar aqui. Do contrário, temos que ser um canal de bênção, exemplo, bom testemunho, ser obediente ao Senhor e mostrar o contrário. Mostrar o contrário. Está cheio de filho matando pai e mãe por causa de dinheiro. A gente estava lá em Goiânia, eu e o Alessio fomos para uma Marmitex lá, e a mulher estava lá quando faz o Pix falando de uma história de um filho que matou o pai. E ele ficou morto 6 meses matando, 6 meses lá, até por isso achar, do jeito matou deixa matando, para receber a aposentadoria do pai. Tem mais uma coisa dessa? Olha que ponto chegou a sociedade. Se quer saber mais, liga o jornal, você vai ver. Dá no Google, vê no TikTok, precisa no YouTube, está cheio de coisas assim, coisa horrível, atrocidades. E o pior, mais próximo do que você imagina. Está cheio de estelionatário. Eu estou invitando pessoas que fazem isso, pessoas da família, pessoas próximas, pessoas que eram para te proteger, te ajudar, para ser o bênção na sua vida. Estão sendo maldição, mas você tem sido bênção ou maldição? Por último caso, eu deixo a gente muito indignado. A gente foi para o grupo de dog ontem em Goiânia, após o campeonato de vôlei, e aí o dono trouxe um papelzinho assim e uma caneta e falou: anota o pedido aí. Mas e o cardápio? Eu fui roubado ontem. Roubaram os hambúrgueres, roubaram os meus molhos, roubaram os temperos e roubaram o meu cardápio. Aí eu me pergunto: o que um bandido vai fazer um cardápio? Vai fazer o que com isso? Nada, então eu vou fazer isso. Nada justifica ele roubar o hambúrguer, ele pode comer, o tempero, os molhos, ele pode fazer um cardápio com outro lugar, com outro lugar, fazer o que com isso? Certamente uma pessoa próxima ao dono que roubou único e exclusivamente para fazer o mal. Único e exclusivamente para isso. Então nós não somos assim. Não podemos ser assim. Do contrário, devemos obedecer a Deus como um canal de bênção na vida das pessoas próximas a nós. E as primeiras a sentir isso serão a nossa família, os nossos familiares. Pessoas mais próximas devem perceber o agir de Deus na nossa vida. Continuando no versículo 3, a palavra de Deus diz: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Que responsabilidade! No hebraico não existe esse plural que aparece aqui. Quando fala abençoarei
os que te abençoarem, sim, no hebraico está no plural. Porém, quando fala amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, não está no plural. Então, está no singular. Então, o correto da leitura aqui seria e amaldiçoarei o que te amaldiçoar. Então, está se referindo no sentido pessoal mesmo, de uma pessoa mesmo. Então, quem te ajudar, quem for uma bênção na sua vida, por ser você, Abraão, porque você é meu servo, porque eu te amo, porque você crê em mim, porque você é o pai da fé, eu vou abençoar a vida das pessoas. Mas aquele que não te abençoar, eu não vou abençoar. Ele vai sofrer por isso. Ai daquele que toca no justo, ai daquele que toca no giro de Deus. Se o dono desse pedido que mencionei, um servo do Senhor mesmo, esse cardápio não vai pagar o que esse cara vai sofrer. Não vai. Ai daquele que toca no giro de Deus. E essa palavra que aparece para amaldiçoar, duas vezes, né? Vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem. Elas são palavras diferentes. A segunda tem um sentido diferente da primeira. Então, traduzindo, né, para não dar muito no porquê disso, traduzindo ficaria mais ou menos assim: abençoarei os que te abençoarem, e eu enfraquecerei os que te desprezarem. Não, enfraquecerei o que te desprezarem. Agora, por que Deus disse isso? Ele não quis se referir apenas a Abraão. Por favor, entenda que aqui acontece uma mudança não só no texto, mas na redenção do mundo, no curso da história. Abraão é tido como o pai da fé e nós somos descendentes de Abraão. Não estou falando que você tem o sangue de Abraão nas suas veias, não. Você é descendente de Abraão pela fé. Quando você crê em Deus, em Jesus Cristo, você se torna descendente de Abraão. E Paulo fala muito bem disso em Gálatas. Você cristão aos Gálatas, é os romanos também. Então você é descendente de Abraão. Você herda a promessa de Abraão. E você passa a ser uma bênção também. Aceitando Jesus pela fé, assim como Abraão foi abençoado por Deus, você passa a ser abençoado. Por isso temos que levar essa mensagem para todos os outros, principalmente a nossa família, porque nós queremos que eles também sejam um canal de bênção. Queremos que eles também sejam abençoados. Então aqui a gente tem uma profecia messiânica. É a segunda que aparece na Bíblia. A primeira, quem se lembra, aparece lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Quando Deus fala aqui da mulher vai ser descendente, vai pisar na cabeça da serpente. Sendo Jesus Cristo que esmaga a cabeça da serpente quando ele se sacrifica na cruz. Aqui é a segunda promessa messiânica que aparece na Bíblia, falando: em ti todas as nações serão benditas. Por causa de Abraão, porque Abraão é bom, porque a família de Abraão foi perfeita, né? Não teve nada de errado lá. É claro que não. Lê a continuação da lê, continua a Gênesis, lê, que família foi essa? Lê, apenas lê. Porque Jesus iria vir da família de Abraão, assim como Jesus veio da família de Davi. Por isso, todos os descendentes de Davi foram abençoados. A descendência é abençoada. A descendência de Abraão foi abençoada. Quem é descendente de Abraão? Quem crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Pela fé nos tornamos descendentes de Abraão. Então nós somos abençoados. Então a bênção vem por causa de Jesus. E aí faz mais sentido agora o original, a palavra em hebraico. E Deus vai enfraquecer aqueles que desprezarem. Quem despreza Jesus Cristo é fraco. Quem despreza Jesus Cristo já está condenado. O único caminho da salvação é Jesus Cristo. Não existe nenhum outro. Leve este caminho de salvação para a vida das pessoas que você ama, as pessoas que importam para você. E por último, eu quero ler um texto com vocês, lá em Hebreus capítulo 11, versículos 8 a 11. Hebreus capítulo 11, versículo 8 a 11. Famosa galeria dos heróis da fé, de Hebreus 11. Hebreus capítulo 11, versículos 8 a 11, a palavra de Deus diz: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para o lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber onde iria. Pela fé, ele entrou na terra da promessa,
como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, a qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante, avançando a sua idade, pois teve por fiel aquele que havia feito a promessa. A gente vê que a esposa de Abraão recebe frutos da bênção que Deus dá a Abraão. E ela recebeu, não é só porque era esposa de Abraão, porque ser esposa do pastor, ser esposa de fulano, ser marido de cigana, não te faz mais abençoado por si só. Mas ela foi porque ela também creu naquele que fez a promessa, que ele é fiel para cumprir. Abraão, quando Deus fala vai, ele vai, sem saber para onde ele ia. O texto ele fala para ele só vai. Abraão, é o seguinte, bora, você vai sair agora, com esses parentes, com a terra que eu vou te entregar. Abraão não questiona Deus. Eu imagino Deus chamando as pessoas hoje em dia, né? Chega falando assim, Marco Aurélio. Aí ele responde, Isaías, eis-me aqui, Senhor. Você vai sair agora da casa da sua mãe e vai para a terra que eu vou te mostrar, né, Marco Aurélio? Onde que é esse lugar? Não é quente, não é frio, é melhor aqui. Quem tem lá? Estou falando de Marco Aurélio, não é isso. Marco Aurélio é um personagem que está simbolizando a reação de muitas pessoas. Onde que é? Ah, mas se for no Natal, não quero não. Ah, não. Ah, vem aqui assim. Ou geração mimimi que reclama. Geração mais protegida, tem acesso a tudo. Aqui não valoriza nada. Geração que sabe o preço de tudo, mas não sabe o valor de nada. Reclama, não sabe reclamar, não agradece nada. Eu imagino Deus chegando alguém hoje e falando isso. Ah, não, mas dependendo do lugar, não compensa. Vou nada. Vou ficar aqui quietinho de boca, eu tenho muito mais que isso. Vou fazer o que lá? Abraão não questiona, ele só vai. Porque se Deus chamou, saiba que é melhor você ir para um lugar que você não quer ir, porque Deus quer que você vá, do que ficar onde você quer ficar sem Deus. É melhor ir com Deus, não importa onde você esteja, do que ficar onde você quer sem Deus na sua vida. Vá com Ele, assim como Abraão creu na promessa de Deus e pela fé herdou a promessa, ainda que ele não sabia onde ele iria. Inclusive, ele passa por essa terra. Se você não saiu de Gênesis 12, volta lá rapidinho em Gênesis 12. Gênesis 12, versículo 7. Deus aparece de novo para Abraão e fala: Abraão, daria a descendência dessa terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. A gente vê que Abraão, ele passa em uma cidade, inclusive, tem um de Ai. A cidade de Ai é uma cidade que é conquistada em Josué capítulo 7. Josué conquista a terra. Então, olha quanta história aconteceu desde Abraão até Josué. Então, ele passa por ali, Deus dá aquela terra para ele. E Abraão, durante a leitura bíblica, a gente vai vendo quais são as terras que Deus vai dar para herança a Abraão. Mas o próprio Abraão em si não pergunta. Ele só confia na promessa de Deus. Se Deus prometeu, ele vai cumprir. Obedeça a Deus para receber suas promessas, tanto as terrenas quanto as celestiais. Eu tenho uma pergunta a fazer para você. Você tem obedecido a Deus? Você tem sido uma bênção? Ou será que você tem sido uma maldição? Separei 7 aplicações práticas desse texto para a nossa vida. Primeira, seja uma bênção e dê bom testemunho. Não manche o nome da igreja, não manche seu próprio nome e não manche o nome da sua família. Seja uma bênção. Tem uma coordenadora no colégio de trabalho que ela diz que o seu nome fala por si só. Quando as pessoas pensam no seu nome, elas falam o seu nome, o que elas pensam? Qual é a primeira coisa que vem na cabeça delas? Eis ali um varão ungido, eis ali uma serva do Senhor autêntica. Ali é bom pagar. Não, ali é de confiança. Não, ali é pau da obra. Precisou, te ajuda que for preciso. Ou
pessoa abençoada. Ou será que ela é caloteiro? Não fala o que deve. Ela é mentirosa. Ela não está nem aí para nada. Sem amor. Como as pessoas se referem a você, que elas pensam ao ouvir o seu nome? Segunda aplicação prática. Sua forma de conduzir a vida afeta as pessoas próximas a você. Isso traz um senso de responsabilidade, porque ser uma bênção não envolve o ego, o pessoal, eu ser abençoado. E sim, porque se eu desobedeço a Deus, isso vai refletir na vida do meu pai, da minha mãe, dos meus filhos, meus irmãos, meus amigos, pessoas próximas a mim. Então eu preciso ser abençoado. A gente tem que ajudar uns aos outros. Agora veja, como eu posso ajudar alguém se eu mesmo preciso de ajuda? E todos nós precisamos de ajuda. Por isso é mandamento bíblico que a gente ajude uns aos outros. Como você vai curar alguém se você precisa de cura? Como é que eu posso ajudar o Alex a caminhar se eu estou mancando? Não tem como. Então se cure primeiro para depois curar os outros. Entenda, a sua vida, o seu jeito de conduzir vai refletir quem está perto de você, principalmente na sua própria casa. Terceiro, quando Deus mandar ali, vá sem questionar, apenas faça e faça depressa. Você já pode pensar que muitas vezes a gente obedece mais a voz do nosso patrão ou do nosso supervisor com mais velocidade do que a voz de Deus? Porque hoje em dia a gente vive uma época em que o povo quer ouvir a voz de Deus. Inclusive, eu já fui na igreja, amigo meu, alguns irmãos até conheceram, né? O Matheus Oliveira, morei com ele, e ele ia, Deus é amor. E às vezes ele virava e falava assim, não, eu quero ir para ver se tem uma revelação para mim. Isso é algo muito comum, né? Os irmãos falarem assim, não, eu quero ver se Deus tem uma revelação para mim lá. Da revelação que é no sentido de alguém chegar e falar assim, não, Deus me revelou, você isso, aquilo. Ou então o pregador, no meio da pregação, ele pega, Deus me revelou que tem 5 pessoas, você, você. Inclusive já aconteceu isso comigo quando eu estava lá, inclusive. Eu vou falar o que ele falou. Eu te vejo numa ponte, a ponte está avançando, eu já com vocês 5. Mas permanece firme e tal. E eu penso, gente, isso aqui é o que de Deus? É na Bíblia. Aí você vê um culto onde Deus usa um servo, um profeta, que profeta é a boca de Deus, não é off the king, depois é profeta, profeta é a boca de Deus, é alguém que fala a palavra de Deus, é o que Deus vai falar, e você ignora completamente a pregação. Você mexe no celular, você apertado, tudo bem, ir no banheiro, tomar uma água, você beleza, mas às vezes a gente vai justamente por achar entediante o sermão, para querer matar tempo, para ter uma desculpa para sair. Para a criança não quer fazer isso. Todo mundo vai enviar e morrer os dois. E administrar o tempo, para no relógio falar, faltando tantos minutos, então, minuto tal, vou morrer, não está meu água. Você desse jeito para a criança. Aqui, desse banco aqui, ó, curso de quarta-feira, que minha vozinha trazer. Então, você quer ouvir a voz de Deus? Deus está falando com você hoje, essa noite. Deus fala com você as formas feitas, você lê, os PGMs. Deus fala com você todo dia. Basta saber a Bíblia e falar com Ele. Ore, coloque Deus suas preocupações. Ouça a voz de Deus. Mas não ouça e deixe depois. Porque é muito comum isso, né? Por exemplo, roubar é pecado. Você é uma mãe e pensa, mas espera aí. Eu não posso parar de roubar agora, eu vou fazer o que na minha vida. Primeiro eu vou dar uma agitada aqui e ali, depois aos poucos eu vou deixando. Vai agora, desça agora. Se fosse seu chefe, seu supervisor falando, você iria na hora. Na hora. Você ia falar, não, peraí, o quê? Agora, só vai. Quarta, crie seus filhos para o Senhor. Não crie filhos para si mesmos. Crie filhos para o Senhor. Prepare seus filhos para a vida. Entenda, um dia eles vão te deixar. E hoje em dia, está cada vez mais normal, até mesmo pelo contexto social e econômico, filhos, depois dos 20 anos, morando em casa. Por quê? Faculdade. Poxa, quem vai estudar? É muito difícil estudar e trabalhar. Você que só estuda, graças a Deus, a seus pais por te sustentarem, que são extremamente difíceis trabalhar e estudar. Quem já fez isso sabe, aproveite. E aí, se você tem faculdade com 18 anos, ou 17, até 16, não me que é imperativo, que vai ser 16 anos, você de todo jeito vai formar com 21, 22 ou 23 anos. E isso se você entrou com 18.
Então, um período ali que está tudo bem você morar com os pais. Agora, tem pessoas com mais de 30, 40 anos que não estudam na aula do pai e da mãe. Gente, não sai de casa. Eu vejo pai e mãe reclamando, quase expulsando ele de casa. Não, você está passando a hora, rapaz. Você fazendo o quê? Vambora. Tem meme na internet disso. Pai e mãe expulsando ele de casa. Entenda uma coisa. Tudo bem no final da sua vida, ou até mesmo nessa jornada, você cuidar dos seus pais. Isso é algo extremamente diferente. Mas você tem que entender o seguinte: quando você cuida dos seus pais no final da sua vida, é eles que estão na sua casa. E quando você sai da sua parentela, é você que constrói uma nova família. Uma nova família vai sair de você. E abrindo um parênteses aqui para dizer que eu acho um absurdo colocar pai e mãe na casa. Não sei se alguém já fez isso, mas eu acho um absurdo isso. Porque a nossa responsabilidade é cuidar dos nossos pais. A aposentadoria na época de Jesus era assim: eram os filhos cuidando dos pais. Não era a previdência social que é inflacionada, vai relacionar com o meio desse governo. Não é isso. E sim, os próprios filhos cuidando dos pais. Quinta, obedeça o Senhor para ser abençoado. É diretamente proporcional. A obediência traz bênção de Deus na sua vida, já a desobediência não. Leia Deuteronômio, capítulo 22, você vai ver isso. Sexta, tenha fé em Deus para as promessas dessa vida e da próxima. Eu vejo muitas pessoas colocando fé em Deus, cantando a música: não, Deus é fiel a cumprir, vai cumprir as promessas da minha vida, eu sei. E a gente tem tanta uma mentalidade fechada, uma visão para as coisas desse mundo, sendo que a nossa principal promessa, e essa é a melhor de todas, não tem nada que para isso, é que Jesus morreu, ressuscitou, e nós que cremos nele iremos ressuscitar no último dia também, iremos viver para sempre com Cristo. Ele vai enxugar os nossos olhos toda lágrima. Essa é a melhor promessa que existe. Não se esqueça dessa promessa. E sétima, para a gente finalizar: para fazer a vontade de Deus, é necessário sair da sua zona de conforto. Para fazer a vontade de Deus, você vai ter que fazer coisas que você não quer, que a carne não quer, que a sua tendência pecaminosa não quer fazer, que a sua tendência seria não escolher, não quero fazer isso, mas você tem que fazer. Mas é muito simples, é uma dieta. Você quer sair daqui lá para o Caio, né? Não dá um salão para dentro, mas por dieta, não vou fazer. Se eu quero ser fiel à dieta, eu preciso abrir mão de comer salada, ainda que eu esteja com muita vontade. E eu não estou querendo me referir apenas a saladas, entenda o que eu quero dizer. Então, saia da zona de conforto, faça o que você não quer para fazer aquilo que Deus quer na sua vida. Amém? Amém. Vamos falar de pé orar para encerrar.